Rússia e Turquia na profecia bíblica. Segundo a palavra de Deus, a Rússia desempenha um papel importante nas cenas finais deste mundo. A Turquia também exerce um outro papel importante na profecia de Daniel 11, pois quando a capital da Turquia for removida para Jerusalém, então Cristo termina sua obra no santuário celestial, e a porta da graça se fecha. Estes dois países são muito importantes para as profecias nos últimos dias, porque nos permitem saber quando será o fim. A Rússia e Turquia estão nos noticiários de hoje, mostrando que esses dois países terão uma parte a desempenhar nos eventos finais. Em que lugar aparece a Rússia na profecia? A pergunta quanto a onde aparece a Rússia na profecia, deve ser feita à Bíblia. Bíblia, diga-nos, por favor. Onde a Rússia aparece na profecia? A resposta vem rápida, sem vacilação. Leia Ezequiel 38. Ali é revelado sua identidade. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e de Tubal. Ezequiel 38, versos 1 a 3 na Almeida Revista e Atualizada. Então, a Bíblia diz que Gog é da terra de Magog, que é príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Para identificar Gog, basta que identifiquemos Magog, Meseque e Tubal. É o que vamos fazer. Veremos que eles são povos descendentes de Jafé, filho de Noé. Eles são netos de Noé, filhos de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gênesis 10, verso 2. Então, Magog, Tubal e Meseque são netos de Noé. E o Gog de Ezequiel 38, verso 2, é das terras dos netos de Noé, chamado Magog, Tubal e Meseque. Flávio Joséfo no livro A História dos Hebreus, no capítulo 6, diz: Magog é o iniciador dos Magogitas, chamados pelos gregos de Citas. E quem eram os Citas, e que país eles representam hoje? O poeta russo Valery Brusov disse em um de seus poemas em 1916: Somos aqueles sobre os quais, nos tempos antigos, sussurravam os mitos helênicos. Somos os Citas. O historiador H. G. Wells, em seu livro História Universal, volume 3, nos diz: Dario desejava atacar o sul da Rússia, que acreditava ser a região central dos nômades citas. No volume 2, na página 362, o historiador Wells também nos diz: Heródoto andou ao longo da costa do Mar Negro, e acumulou considerável quantidade de conhecimentos a respeito dos citas, povo ariano que então se distribuíam pelo sul da Rússia. Aqui está um mapa de 1874, e aqui você vê Magog, que hoje é a Rússia. Você vê Meseque, que é a mesma Rússia. Togarma e Gomer, onde agora conhecemos como Rússia. Então, hoje, Magog, ou Gog, é o que conhecemos como Rússia. Vejamos o que nos diz os pioneiros. Na revista A Verdade Presente, de 13 de maio de 1909, página 293 diz: Meseque e Tubal são nomes históricos. Eles representam o grande povo cita, que habitava as planícies do sul da Rússia. As inscrições assírias falam de um chefe desse povo, cujo nome era Gog. O pioneiro adventista, Percy Tilson Magan, no livro O Perigo da República dos Estados Unidos da América, escreveu o seguinte: A versão revista e atualizada diz: Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Desta palavra, Rosh, vem o nome moderno e a nação dos russos. Rosh, Roas, Rous, Rus, russos.
Deste poder, a Rússia, o Senhor diz: eu sou contra ti. Nos últimos movimentos agressivos do rei de Roj, ele já não está começando a vir dos lados do norte, exatamente como a Bíblia disse que faria? E ele está fazendo isso, mesmo que o Senhor diz: eu sou contra ti. A revista, O Vigia Oriental, na página 2 diz: 2 vezes, na profecia de Ezequiel sobre os últimos dias, a Rússia é mencionada pelo nome. A versão revisada mostra isso claramente. Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, a terra de Magog, o príncipe de Roj, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38, 2, veja também 39, 1. Desta palavra, Roj, vem o termo, Rus, que passou para a Rússia moderna. Como estamos vendo, está profetizado que a Rússia vai desempenhar um papel na profecia bíblica nos últimos dias. Vamos ver agora o que Pastor Jones fala a respeito de Ezequiel 38 e a Rússia. Muitas pessoas leram os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e se perguntaram, e desejaram saber, o que esses 2 capítulos podem significar. A que se referem? E, durante todo esse tempo, os primeiros versículos destes mesmos capítulos de Ezequiel contam definitivamente a que se refere. A que nação de hoje se refere esses 2 capítulos? Leia os versículos. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Na versão revisada em inglês diz assim: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, a terra de Magog, o príncipe de Roj, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E a mesma conexão é encontrada no 3º versículo, logo a seguir, e também no capítulo 39. Agora, não tentaremos uma exposição destes 2 capítulos, simplesmente apontamos o significado dos nomes que são falados, para que todos possam ver claramente a que nação se refere, e que essa nação é a Rússia. Alonso T. Jones, A Marcha das Nações, página 26. A Rússia nos últimos dias. Aprendemos com a Bíblia, e a história, que Magog, Tubal e Meseque, que eram netos de Noé, se estabeleceram no território que hoje é a Rússia. E que a Rússia também tem o seu lugar na história profética dos últimos dias. Agora vem uma outra profecia, que causa contínuo ciúme e discórdia entre a OTAN e outros países. É a profecia relativa a Constantinopla ou Turquia. O rei do norte de Daniel 11, 40 a 45. Como a Turquia se tornou o rei do norte dos últimos dias? Quando Alexandre o Grande morreu, a Grécia se dividiu entre seus 4 generais. Um general tomou a parte oeste da Grécia e Macedônia. Outro general tomou a parte norte, a Trácia e a Bitínia, o território do qual Constantinopla ou a Turquia é o centro. Outro tomou a parte leste da divisão, do mar Mediterrâneo até a fronteira da Índia. E outro tomou a parte sul, o Egito, Arábia e Chipre. Assim, o reino foi dividido exatamente em direção aos 4 pontos cardeais, como afirmou Daniel 11, 4. E tenha em mente que o rei do sul está sempre no Egito, e o rei do norte é sempre o país que ocupa o território do qual Constantinopla ou a Turquia é o centro. E todo mundo sabe que desde 1453 d.C., o território do qual Constantinopla é o centro, tem sido controlado e governado pelos turcos. Então o rei do norte no tempo do fim será o domínio turco, ou a Turquia. A Bíblia diz que a Turquia, que é o rei do norte, faria sua sede entre os mares e o glorioso Monte Santo. Daniel 11, 45 diz: E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares e o glorioso Monte Santo. Contudo chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Que lugar na terra tem, o glorioso Monte Santo, e está entre os mares? Jerusalém, com certeza, Jerusalém, em Israel. Que está situada entre os mares. Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Morto e Mar da Galileia. Os próprios turcos chamam Jerusalém de a Santa. E foi no Monte Santo em Jerusalém que, segundo os muçulmanos, Maomé subiu ao céu.
Então, quando a palavra diz que ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo, isso significa que ele mudará o seu palácio de Constantinopla para Jerusalém. E o que vem depois? E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, 1. E é exatamente isso que todas as grandes potências e o povo de Deus esperam. Rússia e Turquia. Estes dois países são muito importantes para as profecias do fim dos tempos, porque nos permitem saber quando será o fim, e hoje estamos vendo isso acontecer novamente. A Rússia e Turquia estão nos noticiários de hoje, indicando que estamos próximos do fechamento da Porta da Graça. Observe esse artigo da BBC. Turquia. A questão oriental está de volta. Por que a BBC está mencionando isso? Vamos ver o que mais este artigo diz. Você vê um padrão aqui? Novamente aqueles nomes e temas familiares, a Crimeia. Influência russa no Oriente Médio. Os tempos mudam, mas a geografia não, e os interesses estratégicos têm tanto a ver com a geografia quanto com qualquer outra coisa. Assim, a Europa enfrenta agora o que se poderia chamar de uma nova questão oriental. Era um lembrete de que, durante grande parte do século XIX, a diplomacia ocidental esteve obcecada com o que ficou conhecido como a questão oriental. Este era o medo quanto ao que poderia acontecer quando o Império Otomano, então visto como o homem doente da Europa, lentamente abandonasse o controle sobre as suas várias possessões. Quem pode intervir na violação? Uma preocupação óbvia era a Rússia. A Grã-Bretanha e a França já tinham travado uma campanha para reforçar a Turquia e limitar a influência da Rússia na Terra Santa e a Guerra da Crimeia da década de 1850. Você consegue perceber o que estes líderes russos estão fazendo? Eles estão seguindo as metas que Pedro, o Grande, deixou para a Rússia, que é conquistar Constantinopla ou a Turquia, pois se ela conquistar a Turquia, ela vai controlar o Mar Negro, e terá um bom eixo, de um dos lugares mais cobiçados da Terra. O que é a questão oriental, citada pela BBC? Envolve a ida da Turquia para Jerusalém, mas o que acontece antes disso, que os pioneiros perceberam? Vamos ver o que Alonso T. Jones disse na revista, O Sentinela Americano. No entanto, a conquista da Turquia, a posse de Constantinopla e o comando da passagem entre os mares Mediterrâneo e Negro, tem sido o propósito declarado da Rússia. Pedro, o Grande, acalentou essa ambição há 2 séculos, e a deixou como um legado sagrado para seus sucessores. Em seu testamento, o grande czar disse: tome todas as medidas possíveis para conquistar Constantinopla e as Índias, pois aquele que governar será o verdadeiro soberano do mundo. Excite a guerra continuamente na Turquia e na Pérsia. Estabeleça fortalezas no Mar Negro, obtenha o controle do mar aos poucos, e também do Báltico, que é um ponto duplo, necessário para a realização do nosso projeto. Acelerar tanto quanto possível a decadência da Pérsia, Irã. Penetrar no Golfo Pérsico. Restabelecer, se possível, pelo caminho da Síria, o antigo comércio do Oriente a avançar para as Índias, que são o grande abismo do mundo. Chegando lá, podemos viver sem o ouro da Inglaterra. Então, caros irmãos, essa é a grande ambição da Rússia. Conquistar Constantinopla ou Istambul, ter o comando da passagem entre os mares Mediterrâneo e Negro. Mas há uma razão pela qual este lugar é muito cobiçado. Veja esta outra declaração de Jones. Todo mundo conhece a questão oriental, embora nem todos saibam exatamente o que ela é. Em poucas palavras, e sem rodeios, toda a questão oriental brota do projeto russo de possuir Constantinopla, e dos esforços das outras grandes potências da Europa, para mantê-la longe dela. O Médico Missionário, página 11. Observe bem esse ponto. A questão oriental brota do projeto russo de possuir Constantinopla, e dos esforços das outras grandes potências da Europa, para mantê-la longe dela. Então,
Meus irmãos, você percebeu o motivo de todos esses países da OTAN se reunirem com medo da Rússia? Os países da OTAN sempre esteve contra a Rússia, sempre tentou impedir que a Rússia conquistasse esses territórios. O Jones continua. Por mais de 1000 anos, a Rússia tem desejado Constantinopla. Neste tempo, ela fez uma série de tentativas para ganhá-la. Uma vez ela praticamente a teve, mas um movimento brilhante da Grã-Bretanha com outros poderes a impediu de mantê-la. E levantou-se assim a questão oriental de fato. O médico missionário, página 15. Qual a principal aposta da Rússia? O sultão otomano sabe que em qualquer guerra em que a Rússia seja parte, Constantinopla será a principal aposta para a qual o czar jogará. Alonso T. Jones, Review and Herald, 9 de janeiro de 1894, página 25. O site, theatlantic.com, mostra o que disse o escritor Cyril Hamlin, em dezembro de 1886, a respeito do sonho da Rússia. O sonho da Rússia. Pode-se encontrar algum exemplo paralelo, em que uma nação tenha se mantido firme, em uma grande ideia, durante 1000 anos, através de todas as vicissitudes da fortuna, e de todas as mudanças no governo, na religião e na civilização? Ele continua. Por 1000 anos, a Rússia teve uma visão de Constantinopla como o centro do poder russo. Sua primeira descida sobre ele foi feita no século IX, enquanto ainda era uma nação pagã, e sua última no século XIX. Pode-se encontrar algum exemplo paralelo, em que uma nação tenha mantido firme uma grande ideia por 1000 anos, através de todas as vicissitudes da fortuna, e todas as mudanças no governo, religião e civilização? Foi chamado o sonho da Rússia. Não é um sonho maravilhosamente profético? E ainda assim o sonho da Rússia não se concretizou. A Europa unida está no caminho. A posse de Constantinopla, com o tempo, se concretizada, tornará a Rússia grande no mar. Ela teria o Mar Negro, o Mar Mora, o Mediterrâneo. Em seguida, ela se apoderaria do Egito e do Império Indiano, e Inglaterra, França e Itália seriam reduzidas a uma insignificância comparativa. Como ela então comandaria o Danúbio e esmagaria os odiados húngaros, a Áustria e a Alemanha têm motivos para olhar para o futuro com solicitude. Adiar o dia mau não os salvará. A verdadeira disputa já não é entre a Rússia e a Turquia, mas entre a Rússia e a Europa. Por Cyril Hamlin, edição de dezembro de 1886. A palavra-chave está aí. Qual é o sonho da Rússia? Obter Constantinopla ou a Turquia, e quando ela conquistar a Turquia fará a sua residência, ou seja, será transferida para Jerusalém. Esta é a questão oriental. Então o desejo da Rússia é o de tomar posse de Constantinopla. Observe essa notícia recente. Porque a Rússia está mirando a área da Operação Escudo do Eufrates? Um tópico da coluna da semana passada, intitulado O impressionante acoplamento das diferenças nas relações turco-russas, incluiu o ataque de mísseis balísticos da Rússia a refinarias de petróleo na área da Operação Escudo do Eufrates, na Síria. O jornal continua dizendo: muitos observadores tiveram dificuldade em entender por que a Rússia realizou um ataque aéreo a uma área sob a guarda da Turquia, em um período em que as relações entre Ankara e Moscou seguem uma tendência positiva, com projetos significativos como o plano nuclear e os sistemas de defesa aérea S-400. O ataque da Rússia ocorreu em 5 de março, atacando refinarias de petróleo em Al-Hanhan, perto da cidade de Jarablus, e a vila de Tahrin, perto de Al-Bab, no leste de Alepo, na área da Operação Escudo do Eufrates. O plano da Turquia é ir para Jerusalém, como diz a profecia. E recentemente Erdogan, da Turquia, disse o seguinte a respeito de Jerusalém. Erdogan: Jerusalém é a nossa cidade, uma cidade nossa. Os turcos consideram os donos de Jerusalém, pois no passado, o Império Turco conquistou Jerusalém, por isso eles querem ir para lá.
A questão oriental envolve a ida da Turquia para Jerusalém, e a questão da Rússia conquistar a Turquia. E a respeito da questão oriental, Ellen White diz: O pastor Daniel fala esta noite sobre a questão oriental. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Ellen White, manuscrito 189, 25 de dezembro de 1898. Ela pediu a Deus que desse seu Espírito, para tornar a verdade, sobre a questão oriental clara, diante das pessoas. Aprovando assim, a interpretação de toda a Igreja na época, de que a Turquia era o rei do norte, e o plano da Rússia de conquistar a Turquia. Vamos ver o que a G. Daniels escreveu, em 1917, em seu livro, A Guerra Mundial, na página 73. A evidência é abundante, e conclusiva, de que, o centro da tempestade da Guerra Mundial, que começou em 1914, é o Oriente Próximo. Mas este não é um novo centro de tempestade. Tem sido o centro de conflitos tempestuosos durante séculos. A guerra mundial que assola este centro é mais uma das muitas que foram travadas pelas potências europeias sobre a disputa de longa data sobre quem possuirá Constantinopla, o Bósforo e os Dardanelos. Esta disputa ficou conhecida durante o século passado como a questão oriental. Veremos em breve a Turquia transferir sua capital para Jerusalém. Mas o centro da questão oriental é o desejo que a Rússia tem pela Turquia, ou Istambul, como é conhecida hoje. A G. Daniels continua dizendo: M. Sazonov, então primeiro-ministro da Rússia, ao anunciar certas vitórias russas sobre os turcos, disse: o futuro radiante da Rússia, no Mar Negro, está começando a surgir perto das muralhas de Constantinopla. A Rússia é muito inteligente, ela se move com sabedoria, ela não deixa o mundo saber qual é o seu objetivo. Ellen White nos diz: o mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu cumprimento final. Review and Herald, 24 de novembro de 1904. Isto é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Oficial dos Estados Unidos tenta dissuadir a Rússia na região do Mar Negro. O Mar Negro é uma encruzilhada crucial para o mundo, e que é criticamente desafiada, disse Mara Karlin, secretária adjunta de Defesa para Estratégia, Planos e Capacidades. Karlin, que discursou no Fórum de Segurança do Mar Negro e dos Balcãs em Bucareste, Romênia, sabe bem quão crucial é a região, e falou sobre como ela se enquadra na estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos. Estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos. Estamos esperando que a Turquia se dirija para Jerusalém, mas o que vai levar a Turquia a fazer isso é o importante. E estamos vendo isso acontecer hoje. Aqui está outra notícia. Os Estados Unidos e a OTAN procuram atenuar as ambições de Putin no Mar Negro. Permitir que a Rússia defina as regras do Mar Negro coloca nossos aliados interesses em risco, e merece sua própria estratégia abrangente, para garantir que o presidente russo Vladimir Putin não possa ganhar uma posição lá. Disse a senadora Jeanne Shaheen. Eles sabem que esta é uma área importante, estão tentando manter a paz, estão tentando manter esta área longe da Rússia, eles sabem da importância desta área do Mar Negro. E esse é o objetivo da Rússia, o Mar Negro e a Turquia. Lembre-se dos objetivos deixados por Pedro, o Grande, de conquistar Constantinopla, conhecido até hoje como Istambul. Aqui vemos um mapa, vemos o ponto-chave, que interessa à Rússia, como foi definida no testamento de Pedro, o Grande. O Bósforo, que fica na região da Turquia, o Mar Negro, a Crimeia, tudo isso é muito importante para a Rússia. Vamos ver agora o que disse o pioneiro Haskell a respeito da Turquia. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. A qualquer momento,
quando as potências ciumentas da Europa decidirem, quer pacificamente, quer em batalha, qual delas ocupará Constantinopla, o doente partirá rapidamente da Europa. Esse movimento, pelo qual as nações estão agora em alerta, será o sinal de mudanças ainda mais importantes na corte celestial. Quando a capital da Turquia é removida para a Palestina, então Cristo, terminando sua obra no santuário, lança seu incensário na terra como um sinal para a dissolução final de todas as coisas. A história do vidente de Patmos, página 178. Quem vai expulsar a Turquia? A Rússia ou algum país da OTAN? Precisamos aguardar para ver. Mas a Rússia tem seus planos para conquistar a Turquia. O fato é que a Turquia sairá e vai se dirigir para Jerusalém. Entre os mares, no glorioso Monte Santo, refere-se, inequivocamente, a Jerusalém, localizada entre o Mar Morto e o Mediterrâneo. A Palestina é território turco, e os muçulmanos, tal como os cristãos, consideram Jerusalém como um terreno sagrado. E o que é mais natural do que expulso da Europa, e incendiado pelo fanatismo religioso, o turco deveria fazer da cidade de Davi, a sua capital? Mas tal transferência da sede do governo otomano não será um meio de resolver a questão oriental. Apenas mudará a sua forma. O ódio e o fanatismo turcos gerarão sentimentos semelhantes nos seios cristãos, e a cristandade exigirá a expulsão do turco da cidade santa. Ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. E depois? Deixe a profecia responder. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve. O Sentinela Americano 11. 20 de fevereiro de 1896, página 58. Ellen White escreveu: Não deve haver longas discussões, que apresentem teorias novas, referentes às profecias que Deus já esclareceu. Evangelismo, página 199. Deus já usou os pioneiros para interpretar as profecias do Rei do Norte como a Turquia, e Magog como a Rússia, e devemos simplesmente aceitar, é isso que Ellen White está dizendo. E já estamos vendo essas profecias começando a se realizar, mostrando que os pioneiros estavam certos. Ellen White continua: Vós e outros de nossos irmãos, precisais aceitar a verdade tal como Deus a deu, aos estudiosos de suas profecias, à medida que eles foram conduzidos por viva e genuína experiência, avançando ponto por ponto, testados, provados e experimentados, até que a verdade fosse para eles uma realidade. É verdade, que prova a todos, a quem esta mensagem é proclamada. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 103. Meu caro irmão, que o Senhor te abençoe e ajude a aceitar essas verdades. Shalom.